do Senhor nosso Deus. Aqueles que puderem abrir suas Bíblias no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 3, estaremos lendo alguns versículos deste capítulo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Atos, capítulo de número 3. Estaremos lendo até o versículo de número 6. Atos, capítulo 3, versículos 1 ao versículo de número 6. Graças a Deus. Todos encontraram? Nos diz assim a santa palavra do Senhor. Certo dia, Pedro e João estavam subindo ao templo na hora da oração, às 3 da tarde. Estava sendo levado para a porta do templo chamada Formosa, um aleijado de nascença, que ali era colocado todos os dias para pedir esmolas aos que entravam no templo. Vendo que Pedro e João iam entrar no pátio do templo, pediu-lhes esmola. Pedro e João, olharam bem para ele, e então Pedro disse: olhe para nós. O homem olhou para eles com atenção, esperando receber deles alguma coisa. Disse Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isto lhe dou em nome de Jesus Cristo, o Nazareno. Ande, louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Queremos, por alguns minutos, meditar com a amada igreja neste texto, um texto conhecido entre os nossos irmãos, um texto que fora pregado em nossa cruzada próxima passada. Então é um texto que a igreja está familiarizado com ele. Prometo também aos irmãos não ser prolixo naquilo que nós iremos falar, assim como também prometemos falar aquilo que Deus colocar em nossos corações, a igreja do Senhor. Aleluia. O livro de Atos dos Apóstolos, todos nós conhecemos, na divisão do Novo Testamento. Ele é colocado, só para caráter de informação, como o livro histórico do Novo Testamento. Porém, é bem verdade que, além de ser um livro histórico, ele não é só apenas um livro histórico, ele também é um livro doutrinário. Encontramos doutrinas, encontramos ensinos também no livro de Atos dos Apóstolos. E o que eu quero falar aos irmãos nesta noite, espelhando-nos na igreja que costumeiramente nós a chamamos de igreja primitiva, pegando desta igreja exemplos para a igreja atual, pois sempre que nós vamos falar ou queremos comparar alguma igreja poderosa, uma igreja viva, geralmente nós pegamos a igreja dos primórdios, a igreja de Atos dos Apóstolos, porque é uma igreja onde tudo começou, podemos assim dizer. E é bem verdade que nós aprendemos muitas e importantíssimas lições quando nós meditamos no livro de Atos dos Apóstolos. William Barclay já diz que o livro de Atos dos Apóstolos, ele é considerado como a drobadiça do Novo Testamento. É um livro que encerra os evangelhos e abre as epístolas. Então, por isso é considerado como a drobadiça do Novo Testamento. Quando lermos o livro de Atos dos Apóstolos, quando estudarmos o livro de Atos dos Apóstolos, nós temos que ter o cuidado para não o considerar simplesmente como uma história remota, uma história distante, mas como um desafio
presente para os nossos dias atuais. Até porque a palavra do Senhor, ela é atual. Louvado seja o nome do Senhor para todos sempre. Os tempos podem até ser outros, as épocas podem até ser outras, as circunstâncias podem até ser outras, mas a palavra do Senhor, assim como ela invoca para si mesma, ela permanece para todo o sempre. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. A forma de pregar, ela pode até ser repaginada. Quando lemos o livro de Atos dos Apóstolos, nós vemos que a base da pregação dos apóstolos estava fundamentada no nascimento, no cumprimento das profecias do Antigo Testamento, no nascimento do Senhor Jesus Cristo, no seu ministério terreno, na sua morte, como também na sua ressurreição. Então, estava fundamentada nesses princípios. Isto me faz lembrar muito bem que antigamente, quando alguém ia ministrar a palavra do Senhor, costumeiramente alguém dizia assim: eu não sei pregar, mas eu sei dizer que Jesus salva, Jesus cura, Jesus batiza e leva para o céu. Louvado seja Deus. E isto era suficiente para que muitas vidas se rendessem aos pés do Senhor Jesus Cristo. Hoje repaginamos a maneira de pregar, a forma de pregar, colocamos diversos objetos, diversas metodologias na pregação, diversas formas na pregação, tentando assim chamar a atenção do público. Mas nós não podemos nos esquecer de uma coisa: o centro da pregação continua sendo o Senhor Jesus de Nazaré. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor para todos sempre. Estudar o livro de Atos é trazer à memória os gloriosos feitos de Deus, é alimentar nossa alma com a presença, com a esperança de que o nosso Deus, que realizou coisas exponenciais no passado, tem poder para realizar de novo em nossos dias. Aleluia. Quando olhamos para o capítulo 3 do livro de Atos dos Apóstolos, pelo fato de nós estarmos vivendo esses últimos dias, e também pelo fato desta sociedade ser considerada uma sociedade bem informatizada, uma sociedade tratada aí no meio acadêmico como uma geração Y, indo já para a geração Z ou para a geração Alfa, uma sociedade onde nós gostamos das coisas tudo rápido, tudo ligeiro. Por isso que nós temos o cuidado, porque quando estudarmos a palavra do Senhor, nós não podemos nos esquecer dos detalhes daquilo que a palavra do Senhor nos traz. Por isso, quero trazer aos irmãos aqui alguns detalhes do capítulo 3 do livro de Atos, porque quando o lemos, a nossa visão, a nossa mente, ela é levada automaticamente para a cura daquele aleijado, para o milagre ali realizado, para o momento quando ele adentra ali o pátio do templo, pulando, saltando de alegria, e nos esquecemos dos detalhes. Nos esquecemos dos detalhes. O texto nos diz assim: certo dia, Pedro e João estavam subindo ao templo da tarde. O texto é claro em dizer: certo dia, Pedro e João estavam subindo ao templo na hora da oração, às 3 horas da tarde. O segredo, vamos dizer assim, número 1 do capítulo 3 do livro de Atos. Subindo ao templo. A forma empregada aqui
está na forma do passado progressivo, que nos diz que eles costumeiramente iam ao templo para orar. Costumeiramente eles iam ao templo para orar. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Os tempos e os costumes aqui, e a aliança era outra, mas os líderes e a igreja mantiveram o bom costume da oração. O bom costume da oração. Irmãos, os tempos mudaram, é verdade. Porém, santos de Deus, se nós queremos ter vitória, nós precisamos estar com os nossos joelhos dobrados, louvado seja Deus, preservarmos o bom costume da oração. Da oração. Infelizmente, nos dias de hoje, os cultos de sexta-feira, das sextas-feiras, que basicamente são os cultos de oração, são os cultos menos frequentados, onde temos menos participação da igreja, é no culto de oração. Ou eu estou enganado? É no culto de oração. Gostamos do domingo, porque tem muita gente. E às vezes nós dissemos, não é porque no domingo é que eu tenho folga. Gostamos das festas. Em nossas festas, nós vemos irmãos que passamos o ano todinho sem ver. Sem olhar eles nos trabalhos da igreja. Mas nas festas eles aparecem. Agora nos cultos de oração, meus irmãos. Oh, Jesus. O texto é bem claro dizer, eles costumeiramente subiam ao templo na hora da oração, às 3h da tarde. A igreja orava, porque os seus líderes eram homens de oração. Capítulo 1, versículo 14 de Atos dos Apóstolos, nos diz assim, todos eles se reuniam sempre em oração, com as mulheres, inclusive Maria, a mãe de Jesus, e com os irmãos deles. Em Atos 2, 42, a última parte diz assim, perseveravam na comunhão, ao partir do pão e às orações. A oração faz parte da vida da igreja. A oração deve fazer parte da minha vida. A oração deve fazer parte da vida da igreja do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. O versículo 43 de Atos capítulo 2 diz assim, que muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos, mas tudo isso acontecia porque os mesmos mantinham uma vida de oração e intercessão. Mantinham uma vida de oração e intercessão. Irmãos, existe um momento de nós orarmos sós. A palavra do Senhor nos diz isso, que é aquele momento que nós devemos ir para o nosso quarto, trancar a porta e falar com o nosso Pai. Mas existe também aquele momento de nós orarmos no que diz respeito ao coletivo. Quando nós estamos vindo para o culto de oração e tem 2, 3 irmãos. Irmão, é uma tristeza. É uma tristeza. Rapidinho você quer levantar para ir embora, porque tem pouca lenha na fogueira. Isso é lógico. Se nós queremos mais fogo, nós temos que colocar mais lenha. Aí se temos 3, 4, 5, 10, 15, 20 irmãos, o trabalho de oração fica um trabalho abençoado, um trabalho bom, porque um canta, outro ora, outro profetiza, outro fala em mistérios, e Deus começa a manifestar-se no meio do seu povo. Louvado seja Deus, aleluia. Tudo isso acontecia na igreja,
Porque os seus membros mantinham uma vida de oração e de intercessão. Nós somos informados por Oswald J. Smith, no livro Paixão pelas Almas, que o sol nunca surgia no horizonte na China sem encontrar Hudson Taylor de joelhos. Sem encontrar Hudson Taylor de joelhos. O sol nunca nascia sem que encontrasse aquele homem de joelhos falando com o Senhor Deus Todo-Poderoso. Estava em um país difícil, realizando a obra missionária com muitas dificuldades ali naquele país, mas ele não esquecia de uma coisa, de clamar ao Deus dos céus. Hoje em dia nasce, se põe sol e nos encontra muitas das vezes deitados em berços esplêndidos, envoltos a lençóis, a coxas quentinhas, porque nós deixamos o bom costume da oração. Da oração. Queridos, precisamos nos despertar para falar, para orar ao Senhor nosso Deus. Aleluia, aleluia. David Brainerd, jovem missionário enviado para pregar no território oeste americano para os sanguinários índios peles vermelhas, morreu com apenas 33 anos de idade com tuberculose, dentro de uma cisterna onde procurava se esconder da friagem, clamando: dá-me almas, senão eu morro. E milhares de índios se converteram ao Senhor. Se nós queremos milagres, queridos, se nós queremos milagres, igrejas do Senhor, se nós queremos ver coxos levantando, se nós queremos ver cegos voltando a enxergar, se nós queremos ver surdos voltando a ouvir, preservemos o bom costume da oração. Louvado seja o nome do Senhor. Susana Wesley. Você pode dizer: pastor, eu sou muito ocupado. Susana Wesley, mesmo sendo mãe de 19 filhos. Já imaginou, irmãos? 19 meninos. Já parou para imaginar? Aí você diz que é muito ocupado hoje. Mesmo sendo mãe de 19 filhos, orava cerca de 1 hora por dia. E 2 de seus filhos juntos ganharam milhares de almas para Cristo. São eles João Wesley, o pregador, e Carlos Wesley, o poeta e compositor, autor de mais de 1.500 hinos. Mesmo com 19 filhos, mas ela não deixava de orar 1 hora por dia. Ela estava aos pés do Senhor nosso Deus, falando com o Senhor nosso Deus. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia, graças a Deus. Deus ouviu, atendeu sua oração. John Ridley, conhecido como o homem que orava, foi missionário na Índia. Inicialmente, em suas orações, pedia a Deus que lhe desse a conversão de 1 alma por dia. Deus ouviu e atendeu a sua oração. Passou então a solicitar 2 almas por dia, depois 4, e milhares de vidas converteram-se ao Senhor na Índia. Louvado seja o nome do Senhor. Em Atos 2:43, a palavra do Senhor nos diz: muitos sinais e maravilhas eram realizados pelos apóstolos. Sabe por quê, irmãos? Porque eles mantinham o bom costume da oração. O hino da harpa cristã nos diz assim: Jesus teve completa vitória. Por quê, irmãos? Porque sempre viveu em oração. Muitos dos santos chegaram à glória. Por quê, irmãos? Sobre o manto da doce oração. Louvado seja o nome do Senhor. Orar não é fácil. É não, irmãos. É difícil.
É uma batalha terrível nos levantarmos e dobrarmos os nossos joelhos para orar. Dói joelhos, dói costa, dá sono, dói cabeça, cai alguma coisa em casa, o gato mia, acontece alguma coisa para tirar a nossa atenção e nos fazer levantar do local da oração. Mas não nos levantemos, não nos levantemos. Permaneçamos ali. Vai tocar o celular, mas não atenda. O WhatsApp vai te chamar, mas não atenda. A campainha vai tocar, mas não atenda. Vai chegar alguém na tua porta, mas não atenda, porque você está falando com Deus Todo-Poderoso. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia, aleluia. Uma igreja que ora abre as portas para a intervenção milagrosa de Deus. Perguntaram certa feita para Charles Spurgeon qual era o segredo do sucesso de seu ministério. Ele respondeu: eu trabalho de joelhos. Eu trabalho de joelhos. Meu lugar santo de oração vale mais do que toda a minha biblioteca. John Knox, no século XVI, mudou a realidade religiosa da Escócia. Ele era um homem que agonizava em oração. Seu clamor contínuo era: dá-me a Escócia para Cristo, senão eu morro. Visitando a Coreia do Sul, onde há expressivo crescimento da fé cristã, e perguntaram ali qual era o segredo daquele crescimento. A resposta foi unânime: oração, oração, oração. Louvado seja o nome do Senhor. Oração. Ao longo da história, os que triunfaram nas pelejas e viram a manifestação grandiosa de Deus foram aqueles que oraram. Foram aqueles que oraram. Lucas nos informa no livro de Atos dos Apóstolos, quando eles iam ao templo, a hora da oração, estava sendo levado para a porta do templo, chamada Formosa, um aleijado de nascença, que ali era colocado todos os dias para pedir esmolas ao que entrava no templo. Vendo que Pedro e João iam entrar no pátio do templo, pediu-lhes esmola. Pedro e João olharam para ele, e então Pedro disse: olhe para nós. Irmãos, com certeza, ele imaginou que ia receber uma boa oferta daqueles homens, até porque eram religiosos, e a prática da caridade, a prática de dar esmolas era comum. Então ele olhou para eles com uma esperança. Quando disseram para ele assim: olhe para nós, disse Pedro: não tenho prata nem ouro. Veio uma frustração terrível na vida dele, porque o que ele poderia receber naquela porta ali, irmãos, ou o que ele tinha recebido até aquele exato momento, era só esmolas, era só prata ou ouro. Ele não imaginava ou esperava receber algo mais do que prata ou ouro. Então, quando Pedro e João dizem para eles: nós não temos prata e nós não temos ouro, foi uma frustração terrível, terrível. Mas de repente eles disseram para aquele homem assim: mas o que tenho? Mas o que tenho? Eles tinham o que, irmãos? Oração. Através da oração eles conseguiram o que, irmãos? Poder de Deus. Alguém já diz que nós só podemos dar aquilo que nós temos. Uma igreja que vive em oração
ela tem o poder de Deus. Foi por isso que eles disseram: nós não temos prata, nós não temos ouro, mas o que nós temos, isso nós te damos, em nome de Jesus. Levanta-te, louvado seja o nome do Senhor. O milagre aconteceu porque eles mantinham uma vida de oração. Uma vida de oração. Preservemos uma vida de oração. Vamos pedir para Deus, um certo pastor, hoje ele é pastor, na época da sua juventude, ele dizia assim: Deus, se eu não me acordar de madrugada, me derruba da rede. Se eu não me acordar de madrugada, me derruba da rede. E ele disse: pastor, na época nós não éramos pastores, ele disse: irmão Deidson, sou pastor, mas sou irmão também. Irmão Deidson, não é que a corda da rede quebrou, eu caí. E quando eu caí, eu entendi o que era oração. Deus te levanta de madrugada, Deus te desperta de madrugada, o Espírito Santo de Deus te acorda de madrugada. Você acorda com o pensamento, a vontade de orar, você até se levanta, mas rapidamente você deita. Ei, persevera na oração. Deus quer te usar aqui nesta terra. Deus quer fazer de você canal de bênção aqui nesta terra. Nunca mais se deite depois que Deus te acordar de madrugada, mas dobre os seus joelhos e vá conversar com Ele, que milagre Ele tem para realizar em tua vida. Louvado seja o nome do Senhor para todos sempre. Aleluia. Perseveremos em oração. Vamos manter uma vida de oração, para que quando nós adentrarmos o templo e vermos aquelas pessoas pedindo apenas dinheiro, nós vamos dizer assim: nós não temos prata, não temos ouro, podemos até ter prata e ouro, mas é pouco, mas o que nós temos muito, que é Jesus, isso nós te damos. Levanta-te e anda, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Que Deus em Cristo nos guarde, nos abençoe, que esta palavra não cause simplesmente cócegas na tua alma, mas que ela venha causar sulcos, como o arado faz na terra, fazendo-nos despertar para a oração. É o nome do Senhor Jesus Cristo. Que Deus nos abençoe.